chamada regimental. Desde já, antes de iniciarmos a sessão, queria desejar ao vereador Vaguinho muitas felicidades pelo seu aniversário, que Deus o abençoe, lhe dê muita saúde, muita sabedoria, Nossa Senhora o proteja sempre. Peço à primeira secretária que faça a chamada regimental. Aquiles Almeida Barreto Neto, Adeir Novaes, Alexandra Codesso, Edilan Ferreira Rodrigues, Guilherme Arão Quintas Moreira, Letícia dos Santos Jota, Luiz Geraldo Cima de Azevedo, Manuel Machado de Azevedo, Osés Rodrigues Couto, Rafael Peçanha de Moura, Ricardo Martins da Silva, Rodolfo Aguiar de Faria, Silvio Davi Pia Oliveira, Tiago Vasconcelos Leite Pinheiro, Wagner Azevedo Simão, Vanderlei Rodrigues Bento Neto e Vinícius Correia. Feita a chamada regimental, senhor presidente. Feita a chamada regimental, havendo quórum, declaro aberta a sessão em nome de Deus. Peço à primeira secretária que faça a leitura dos ofícios sobre a mesa. Não há ofício sobre a mesa, senhor presidente. Não havendo ofício, solicito a leitura do cabeçalho da ata. Ata da 63ª sessão ordinária do 2º período legislativo da Câmara Municipal de Cabo Frio, realizada no dia 17 de outubro do ano de 2019. Lido o cabeçalho da ata, senhor presidente. A ata reflete com exatidão o ocorrido na referida sessão. Coloco a ata em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Peço à primeira secretária que faça a leitura da pauta e os vereadores que quiserem fazer o uso da tribuna que façam sua inscrição pessoal até o término da leitura da pauta. Em conformidade com o artigo 71, item 1 do Regimento Interno, leitura e apreciação da ata 17/10/2019. A entrega do diploma de moção de aplausos, autor vereador Adeir Novaes, outorgado Alexandre Pereira Mota. Projeto de Lei 0285/2019, Silvio Davi Pia Oliveira, dispõe sobre a obrigação das empresas, pessoas jurídicas do comércio ambulante fixo imóvel autorizados pelo poder público à contratação de mão de obra direta pelo regime previsto na CLT. Projeto de Lei 0288/2019, Rafael Peçanha de Moura, normativo processo de escolha de horários pelos docentes da Rede Municipal de Educação de Cabo Frio. Projeto de Lei 0294/2019, Letícia dos Santos Jota, institui no município de Cabo Frio o programa Remédio em Casa e dá outras providências. Projeto de resolução 0055/2019, Vanderlei Rodrigues Bento Neto, confere o título de cidadão cabofriense ao senhor Luiz Melo da Rocha. Projeto de resolução 0056/2019, Vanderlei Rodrigues Bento Neto, confere o título de cidadão cabofriense à senhora Aline de Faria Sarmento Silvério. Projeto de resolução 0064/2019, Osés Rodrigues Couto, confere o título de cidadão cabofriense ao senhor Edson dos Santos Martins. Projeto de resolução 0065/2019, Osés Rodrigues Couto, confere o título de cidadão cabofriense ao senhor Jovenilto Carvalho Tavares. Projeto de resolução 0066/2019, Aquiles Almeida Barreto Neto, confere o título de cidadão cabofriense à senhora Rosali Mendes Correia. Projeto de resolução 0067/2019, Aquiles Almeida Barreto Neto, confere o título de cidadão cabofriense ao senhor Rafael Magalhães Coutinho.
Projeto de resolução 0068/2019, Vinícius Caetano Correia, confere o título de cidadão cabofriense ao senhor Laerte Damião Rodrigues da Silva. Projeto de resolução 0069/2019, Wagner Azevedo Simão, confere o título de cidadão cabofriense ao senhor Paulo César Chagas. Projeto de resolução 0070/2019, Wagner Azevedo Simão, confere o título de cidadão cabofriense à senhora Lúcia Nunes. Projeto de resolução 0071/2019, Luiz Geraldo Cima de Azevedo, confere o título de cidadão cabofriense ao senhor Gilson Mazilo. Projeto de resolução 0072/2019, Luiz Geraldo Cima de Azevedo, confere o título de cidadã cabofriense à senhora Mauritiza de Albuquerque Martins. Projeto de resolução 0073/2019, mesa diretora, outorga a senhora Fernanda Carriço a medalha Victorino Carriço. Projeto de resolução 0074/2019, Guilherme Arão Quitas Moreira, confere o título de cidadão cabofriense ao senhor Rafael Augusto Pena Franca. Requerimento 0294/2019, Wagner Azevedo Simão, requer a convocação do senhor Antônio Carlos Nascimento Vieira, assessor especial do prefeito, para prestar esclarecimento sobre as denúncias feitas publicamente pelo senhor Marcelo Tenera. Requerimento 0295/2019, Rafael Peçanha de Moura, requer ao Poder Executivo cópia de inteiro teor do último processo licitatório à compra de medicamentos e todas as adesões a atas de outros municípios com o mesmo objetivo no ano de 2019. Requerimento 0298/2019, Tiago Vasconcelos, requer o envio de expediente junto ao Poder Executivo Municipal, bem como a Coordenadoria Municipal do Meio Ambiente, COGEMA, solicitando cópia de inteiro teor de estudo de impacto ambiental e licenciamento federal, elaborado para fins de instalação de equipamentos de telecomunicação em áreas de patrimônio municipal. Indicação 0455/2019, Silvio Davi Pio Oliveira, solicita o excelentíssimo senhor prefeito a instalação de faixas de pedestre 3D nas áreas de grande fluxo de pedestres e veículos e em frente às escolas e hospitais no município de Cabo Frio. Indicação 0470/2019, Alexandra Codes, solicita o excelentíssimo senhor prefeito a manutenção da iluminação pública da rua Geraldo Abreu, no bairro Jardim Excelsior. Indicação 0476/2019, Adeir Novaes, solicita o excelentíssimo senhor prefeito a reforma das coberturas e dos pontos de ônibus em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio. Indicação 0480/2019, Adeir Novaes, solicita o excelentíssimo senhor prefeito a instalação de placas padronizadas e indicativas com o nome e CEP da rua Dr. Cardoso da Fonseca, no bairro Monte Alegre. Indicação 0485/2019, Letícia dos Santos Jota, solicita o excelentíssimo senhor prefeito a construção de um parquinho na Escola Municipal de Educação Infantil Professor João Trajano Bandeira Caixeiro, no condomínio Monte Carlo, situado no bairro Jardim Esperança. Ordem do dia, parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento e Alienação. Projeto de Lei 0140/2018, Edilan Ferreira Rodrigues, estabelece juros e correção monetária no pagamento dos vencimentos dos servidores da administração pública direta e indireta no município de Cabo Frio, nos casos de atraso da remuneração e da outras providências. Projeto de Lei 0027/2019, Rafael Peçanha de Moura, altera o artigo 4º da Lei Municipal número 547, de 17 de junho de 1982, insalubridade e adicional por trabalho noturno. Ordem do dia, parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça. Veto 0048/2019, Adriano Guilherme de Teves Moreno, dispõe sobre o veto total ao projeto de lei número 176/2018, de autoria da vereadora Letícia dos Santos Jota, que dispõe sobre a implantação de medidas de informação à gestante e parturiente sobre a Política Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal,
visando principalmente a proteção destas contra a violência obstétrica no município de Cabo Frio, em suas dependências. Veto 0051/2019, Adriano Guilherme Esteves Moreno, dispõe sobre veto parcial ao projeto de lei 190/2018, de autoria da vereadora Letícia dos Santos Jota, que cria o Programa Municipal de Prevenção ao Suicídio e de promoção ao acesso à saúde mental entre jovens e adolescentes e da outras providências. Ofício GAPLE 156/2019. Ordem do dia, parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Veto 0042/2019, Adriano Guilherme Esteves Moreno, dispõe sobre veto total ao projeto de lei 030/2018, de autoria do vereador Jefferson Vidal Pinheiro, que institui a adaptação dos ambientes nas escolas da rede municipal para cadeirantes, conforme regras estipuladas, independente de não contarem com alunos com necessidades especiais. Ofício GAP 143/2019. Veto 0044/2019, Adriano Guilherme de Esteves Moreno, dispõe sobre veto total ao projeto de lei 210/2017, de autoria do vereador Vanderlei Rodrigues Bento Neto, que torna obrigatória a realização de audiências públicas como requisito para que a Prefeitura de Cabo Frio realize empréstimo e da outras providências, ofício GAPLE número 146/2019. Veto 0049/2019, Adriano Guilherme Esteves Moreno, dispõe sobre o veto total ao projeto de lei número 165/2018, de autoria do vereador licenciado Miguel Fornaciar Alencar, que dispõe sobre a criação de depósito público municipal eletrônico e do serviço de remoção, armazenamento e guarda de veículos, automotores e embarcações e da outras providências. Ofício GAP 151/2019. Projeto de lei 0253/2019, Adriano Guilherme Esteves Moreno, cria no âmbito do município de Cabo Frio a Central de Conciliação composta de Câmara de Indenizações Administrativas, Câmara de Mediação e Conciliação e Câmara de Conciliação de Precatórios. Ofício GAPLE 231/2019, mensagem executiva 49/2019. Projeto de lei 0279/2019, Adriano Guilherme Esteves Moreno, institui no âmbito do município de Cabo Frio a tarifa de trânsito de passageiros na forma de condições que menciona. Ofício GAPLE 245/2019, mensagem executiva 55/2019. Projeto de lei 0286/2019, Adriano Guilherme Esteves Moreno, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do exercício 2019 e da outras providências. Ofício GAPLE 262/2019 e mensagem executiva 60/2019. Projeto de resolução 0041/2019, Letícia dos Santos Jota, confere o título de cidadão cabofriense ao senhor Luiz Carlos Daci. Projeto de resolução 0042/2019, Alexandra Codesso, confere o título de cidadã cabofriense à senhora Cátia Valéria de Oliveira Costa. Projeto de resolução 0043/2019, Silvio Davi Pio Oliveira, confere o título de cidadão cabofriense ao senhor pastor Fábio Costa Bueno. Projeto de resolução 0044/2019, Silvio Davi Pio Oliveira, confere o título de cidadão cabofriense ao senhor Sérgio Luiz Mendanha. Projeto de resolução 0045/2019, Jefferson Vidal Pinheiro, confere o título de cidadão cabofriense ao senhor Josemário dos Santos Moreira. Projeto de resolução 0048/2019, Letícia dos Santos Jota, confere o título de cidadã cabofriense à senhora Cláudia Márcia da Silva Gomes. Projeto de resolução 0049/2019, Jefferson Vidal Pinheiro, confere o título de cidadã cabofriense à senhora Janaína Pinheiro Reveles. Projeto de resolução 0050/2019, Manuel Machado de Azevedo, confere o título de cidadão cabofriense ao senhor Carlos Alberto de Souza Pinto. Projeto de resolução 0051/2019, Manuel Machado de Azevedo, confere o título de cidadão cabofriense ao senhor Wallace Duarte da Costa. Projeto de resolução 0052/2019, Edilan Ferreira Rodrigues, confere o título de cidadão cabofriense ao senhor Marcelo Cerqueira dos Santos.
Projeto de resolução 0057/2019, Alexandra Codesso, confere o título de cidadão cabo-friense à senhora Eliane Melo Ramos Gonçalves. Projeto de resolução 0058/2019, Edilan Ferreira Rodrigues, confere o título de cidadão cabo-friense ao senhor Roberto Monteiro Machado. Projeto de resolução 0059/2019, Vinícius Caetano Correia, confere o título de cidadão cabo-friense ao senhor Daniel Ferreira Ramalho. Projeto de resolução 0060/2019, Rafael Peçanha de Moura, confere o título de cidadão cabo-friense ao senhor Rivaldo Barreto Grijó. Projeto de resolução 0061/2019, Rafael Peçanha de Moura, confere o título de cidadão cabo-friense ao senhor Fábio Augusto Teles de Oliveira Neves. Lido o expediente do dia, senhor presidente. Lido o expediente, antes de abrirmos a tribuna aos oradores inscritos, temos uma entrega de diploma de moção de aplausos. Autor da moção, vereador ADI Novaes, outorgado o senhor Alexandre Pereira Mota. Peço ao vereador ADI que faça entrar no nosso agraciado. A vereadora Alexandra Codesso solicita a leitura da justificativa da moção. O senhor Alexandre Pereira Mota, nascido em São João de Meriti, atualmente com 46 anos, casado, pai de 4 filhos, sendo 2 meninos e 2 meninas, reside há 17 anos em Tamoios, tornou-se um grande gerador de emprego para os moradores locais, gerando mais de 100 empregos diretos e indiretos através de suas empresas situadas em Tamoios, sendo a J. Newton Segurança, atuando há 11 anos no mercado, e a empresa Rota do Sol, prestadora de serviço, atuando há 6 anos, e a mais nova escola bilíngue da região, que é o Centro Educacional de Unamar, administrada por sua esposa Raquel. Além de ser policial militar há 23 anos, graduado como 2º sargento e há 14 anos atuando no batalhão de Cabo Frio. Por sua participação no atendimento à população tamoiense, é que temos a honra de agraciá-lo com esta proposição. Parabéns, muito merecida homenagem. Está liberada aí a tribuna para o autor e para o outorgado. Senhor presidente, mesa diretora, nobres amigos vereadores, assistência presente. Como eu sempre falei, eu sou talvez um dos poucos vereadores que dou menos moção de aplauso nessa casa. Eu acho que cada um aqui opta de uma forma de dar moção de aplauso. E eu sempre procurei dar moção de aplauso por mérito. Então, Mota, eu quero falar para você que você é merecedor dessa moção de aplauso. Eu acompanho o seu trabalho, nós somos amigos pessoais, acompanho a sua luta pelo nosso distrito de Tamoios. Então eu quero aqui deixar meu agradecimento por tudo que você contribui com o nosso distrito de Tamoios. Meus parabéns. Gente, primeiramente boa noite a todos aí, a todos os vereadores, acho que a maioria aí me conhece. Bem, como a vereadora bem disse, estou lá em Tamoios gerando emprego, renda, faço isso porque eu gosto de fazer isso, gosto de empreender e procuro investir em Tamoios, tendo em vista eu querer ver o bem daquele local. E queria expor para vocês aí que estou à disposição de todos lá no que precisarem, tá? O que precisar de mim, precisar do grupo J. Newton, que é o grupo de empresa que nós temos, estarei à disposição, tá ok? Obrigado, Adair, obrigado mais uma vez. Presidente, obrigado, tá? Pela honra de estar recebendo esse prêmio aí de vocês aí, tá? Obrigado.
Convidar os vereadores aqui para realizarmos a foto, os familiares presentes também, amigos que quiserem entrar no plenário, fiquem à vontade. Dando prosseguimento à sessão, abriremos a tribuna para os oradores inscritos. Como primeiro orador, convido o vereador Manuel Machado, Nenel do Jardim. Seu tempo regimental é de 10 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite a todos presentes aí. Senhor presidente, eu caminhando hoje, tirei o dia para visitar a Secretaria de Esporte, o ginásio, muito cobrado pelos desportistas, e tive muita surpresa de ter pedido, chegar lá e os funcionários me pedir para mim fazer um pedido aqui ao prefeito. Eu me comprometi de chegar aqui, reivindicar do prefeito, que ele possa parcelar essa iluminação que está aí, a Secretaria de Esporte nas escuras, os funcionários sem poder trabalhar, o ginásio de Tamoio, onde presta um serviço muito bom àquela juventude, também nas escuras, o Correão sem iluminação. Até faço aqui um pedido do meu amigo Valdemir Mendes, que ele possa fazer uma parceria aí também, a Cabo Friense, ocupar também um pouco dessa dívida, que não é tão grande, que o Correão sirva também para o nosso desportista do nosso município, porque estão indo todo para São Pedro, para Búzio, enquanto nós temos um estado e temos uma equipe aqui no profissional, primeira divisão do Rio de Janeiro, e um estádio daquela maneira o Correão entregue aí, não sei a quem. Então a gente está aqui não fazendo a crítica, pedindo em nome dos desportistas da nossa cidade. Nós fomos a primeira cidade do esporte e hoje nem sei em que posição nós estamos, porque tem que deslocar para Búzio, para São Pedro, para a zona rural, assim mesmo, local, porque nós não temos investimento e nem a iluminação. Os funcionários não têm como trabalhar naquela Secretaria de Esporte e naquele ginásio. Nem estou falando do ginásio do Jardim Esperança, que realmente precisa ter uma reforma geral. Estou falando aonde que está funcionando pela metade, pelo menos que funcione a metade. E não tem, passei lá a pedido de funcionário, até do secretário, que ficou sem jeito até de responder o que eu perguntei a ele. Ele falou, não vim aqui fazer crítica de nada, não, vim aqui para ver, a gente pode somar. E vejo que temos que colocar esse espaço. Se tem que ter algum social dentro da nossa cidade, nós temos que fazer um esforço. Vamos parcelar essa dívida. Se o Correão, quem usa muito ali é a Cabo Friense, também meu amigo lá também, Valdemir, que é meu parceiro, vão colaborar também para pagar essa dívida que está aí dentro do Correão e tudo parado, não tem nada. Então, simplesmente hoje vim aqui para fazer esse pedido. Peço ao Adriano, vamos parcelar essas dívidas. Lá do segundo distrito está funcionando, está parado, porque escureceu um pouquinho, o pessoal está no escuro. A Secretaria de Esporte, que é o ginásio ali, não está funcionando nada. Os pessoal estão sentados lá, funcionar como sem energia. Esse é meu pedido. Espero que vocês vejam, não é para mim não. Se vocês fizerem pela cidade, com certeza a pessoa vai chegar aqui também e vai falar, olha, está funcionando. As crianças estão tendo, nem as pessoas que estão na academia estão tendo condições. Uma escuridão total. Fiquei com vergonha.
O valor que falaram que era dívida não é valor que deixe dessa maneira. Rodolfo, você que tem sempre envolvido aí, dando apoio ao esporte, a gente tem vergonha até de falar, quando falo da nossa cidade. Eu saía para ir, eu chegava a falar de Cabo Frio. Rapaz, você mora em Cabo Frio? A cidade legal, a cidade continua legal, que a natureza, ela destrói, ela volta ao normal. Praia do Forte, nossas ilhas, mas infelizmente nós precisamos ter mais posição, né, tomar decisões, pagar também, porque podemos parcelar. Se tem dívida de outros governos, vamos jogar para frente, vai cair também lá na mão deles, porque é assim, nós não podemos dizer que nós não vamos pagar, mas nós não temos que pagar dívida de outro, nós vamos parcelar e vamos pagando. Se não deu para terminar dentro daquele governo, o outro que está entrando também tem que assumir dívida. E o que está acontecendo no Cabo Frio é um jogando para o outro jogando para o outro, e o povo que está pagando por tudo isso aí. Muito obrigado a todos. O próximo oradora inscrito, convido a vereadora Letícia Jota. Seu tempo regimental é de 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, a mesa, nobres colegas, toda assistência presente e todos que nos assistem. Primeiramente, dar parabéns ao Vaguinho, né? Já fiz pessoalmente mais cedo, mas que Deus te ilumine e te dê muitos anos de vida. Senhor presidente, eu acho que eu preciso dar uma pontuada e uma esclarecida em alguns fatos, porque pode ser que a minha energia e a minha emoção não deixou muito claro algumas coisas. E aí eu acho que hoje eu vou fazer um discurso bem pausado, porque assim às vezes as pessoas entendem melhor, quem não entendeu, né? Então eu vou iniciar sobre a CPI da saúde, o problema de tudo e de todos, causador da discórdia, o calo, a pedra, tudo isso são adjetivos da CPI da saúde, né? Porque, a bem da verdade, o causador de toda discórdia e da energia que transbordou foi a CPI da saúde. E aí, o que eu fiz, peguei 2 advogados meus, me reuni no meu gabinete e coloquei a energia para alinhar. Não é isso, Rafael Peçanha? Seguindo o conselho do meu líder. E aí, alinhando essa toda energia que eu tenho, eu pude perceber que todos os atos que eu posso ocasionar através da CPI, eu posso ocasionar no Ministério Público Federal, sozinha. Não preciso de assinaturas, pois eu tenho o meu mandato, não é verdade? E alinhando mais ainda a energia que transborda, eu entendo que temos Ministério Público Municipal, Federal e também temos a Polícia Federal. E se quiser ir mais adiante, temos o STF. Então, às vezes é bom parar, alinhar, estudar, ouvir pessoas que estudaram, né? Eu não sou advogada, mas tenho advogados que trabalham comigo. E é muito bom quando a gente ouve pessoas que a gente pode confiar, porque nem todo mundo dá para se ouvir, né? Que às vezes aquele conselho que parece ser maravilhoso pode ser um conselho que te afunda. Não é mesmo, né, Nel? Porque a cobra mata abraçando. Então, é daí que eu comecei a perceber que se eu jogar toda a minha energia sozinha, eu chego longe e ajudo a minha população, que é o que eu vim fazer aqui nesta casa. Ajudar a minha cidade,
ajudar quem precisa de atendimento. Eu tenho 20 anos de atuação na área da saúde. Não sou enfermeira, não sou médica, mas garanto, senhor presidente, que já ajudei a salvar muitas vidas. E é aí que eu vou gastar minha energia, ajudando a salvar vidas. Então, o que simplesmente é um requerimento, que tem uma capinha rosa, né, que é a CPI, eu posso até mesmo rasgar. Se não tiver 6 assinaturas, não vai servir para nada, pode ir para o lixo. Mas o meu mandato, quem direciona sou eu e Deus. E o meu mandato, ele é voltado para o povo, e isso não é de hoje. Quem quiser acompanhar nas minhas redes sociais vai se recordar de discursos enérgicos em 2017. Porque nada melhor que provar do que ter vídeos, do que ter documentos protocolados. Porque o meu mandato, eu tenho isso para dar e vender. Tem de sobra. Então, senhor presidente, eu não vou me estender muito, mas eu fico ainda mais curiosa por que uma CPI causa tanto rebuliço, né? Se quando, na verdade, o que a gente quer é ajudar a população. O que a gente quer é saber aonde estão esses 700 médicos que não estão na UPA do Parque Bully, não estão na UPA de Tamoios, não estão nos hospitais, não estão nos ESFs, estão aonde? Então, eu seguirei o meu trabalho combativa, mais enérgica do que antes, porém controlando a energia, né? Para poder não ter nenhum curto-circuito. Acho que isso vai ser importante. E pedindo mais auxílio ao meu corpo jurídico, porque esse sim vai conseguir me ajudar a ajudar a nossa população. Então, para encerrar, que todos que esperam posicionamento, direcionamento e respostas terão, porque não vai ser por falta de assinatura que eu vou deixar de trabalhar. Sem mais, uma boa noite a todos. Como próximo orador inscrito, convido o vereador Tiago. Seu tempo regimental é de 10 minutos. Boa noite a todos, boa noite à mesa, boa noite meus colegas vereadores, boa noite à população de Cabo Frio, pessoal que acompanha a gente pela televisão. Eu quero tratar de um assunto que foi debatido há um tempo atrás e que parece que caiu no esquecimento, mas eu tenho sido muito cobrado e fui, desde que eu me posicionei, eu fui um dos primeiros a me posicionar sobre isso. A questão do BMG, dos empréstimos consignados. Bem, em janeiro de 2016, na gestão do, até então, acho que do prefeito Alair Correia, simplesmente o município parou de pagar os servidores, o município parou de pagar o BMG dos empréstimos consignados dos servidores do município de Cabo Frio. Isso causou um grande embaraço, porque no outro mês o valor não foi comprometido à margem e as pessoas não sabiam o que havia acontecido. Conclusão: a maioria das pessoas que me procurou e a maioria dos que eu tive acesso, até mesmo como advogado, ficaram com seu nome incluso no cadastro de devedores, SPC e Serasa, por 3 anos. Eles entraram em contato com o BMG, pediam para negociar aquela dívida, queriam limpar seu nome, alguns até conseguiam, mas pasmem, são 3 anos. Aqui a gente não está dizendo que o servidor não tenha que pagar, ou não, ele não tem que pagar a sua dívida. Agora, o que me causou espécie, e que eu queria compartilhar com os senhores, é no ano de 2019, na atual gestão, a prefeitura voltar a descontar esse empréstimo consignado. Ora,
A população gostaria de entender o que aconteceu. Na verdade, o servidor fica indignado e queria saber o que aconteceu. Até porque já tinha uma folha com... tinha gente que já com empréstimo junto ao Santander, então as pessoas ficaram prejudicadas. E falaram assim, poxa, gente, como é que isso pode acontecer? E o pior que eu queria trazer, o consignado do BMG, para quem não sabe, ele foi vendido para o Itaú. O que ficou uma situação muito mais complexa. Por quê? O Itaú, ao meu entender, ele não tinha um acervo, ao que parece, de todos os documentos. Portanto, o que tem acontecido hoje? Pessoas que chegam a mim e falam assim, Tiago, eu estou sendo cobrado 3, 4 vezes pela mesma parcela. Outros, poxa, Tiago, eu estava na parcela 47 de 50. Meu contrato estava quitado. O banco falou que agora eu tenho que pagar mais 30 parcelas, e de um valor que não condiz com o que ele contratou lá atrás. Então, faltou transparência. Entendemos que o servidor faltou observar o princípio da dignidade da pessoa humana. Pessoas estão devendo, e outra, ainda tem casos de que os empréstimos voltaram a ser descontados, e pasmem, a pessoa já tão sacrificada, o servidor municipal, que às vezes tem problema para receber seus salários, ainda assim, o cara se encontra até hoje, o servidor, com o seu nome negativado. Eu conversei hoje com o colega Rafael Peçanha, que me ajudou a entender algumas situações. Eu peguei o meu histórico como advogado nessa área, né, que eu costumo atuar de defesa do consumidor, e a gente vê total absurdo. Eu entendo, eu não sei se chegou essa informação até a Secretaria de Administração, enfim, ao governo. Eu estarei levando, estarei oficiando para que eles parem de imediato com esses descontos, o que discuto, porque o que eu imagino que deveria ser feito é discutir caso a caso com cada servidor. Tem gente, inclusive, até que já pagou e está sendo cobrado novamente. Bem, gente, isso é uma situação muito séria. O o servidor tem que ser respeitado, ele tem que pagar o justo, porque numa sociedade, a gente não, numa cidade como Cabo Frio, a gente não pode entender que a gente tem que pensar que o servidor, na verdade, tem que ser amigo da cidade, e não banco ser amigo de prefeitura. A prefeitura tem que valorizar o seu servidor, que foi tão massacrado. A gente que mora aqui, eu sou nascido aqui, a gente tem que ser respeitado, a gente tem que ter nosso espaço, a gente tem que fazer valer nossos direitos. Por isso que pessoas que chegam a mim, eu falei assim, eu não poderia me deixar de falar sobre isso. É um assunto que eu vou voltar a tocar, infelizmente, por pouco tempo, mas brigarei até o final enquanto eu estiver aqui. E vou cobrar uma posição da prefeitura quanto a essa situação, porque realmente é um assunto muito importante. Mudando só um pouco o foco, muitas pessoas, até um colega de mídia veio, uma pessoa da mídia veio me perguntar, doutor, mas qual que é a sua posição? O senhor hoje é o quê? É situação ou oposição? Eu até permito discordar um pouco do colega Rafael, porque quando a gente fala em oposição e situação, eu tenho um entendimento bem peculiar. Tudo que chegar em mim, eu quero ler e tomar ciência antes de me manifestar. Eu procuro dizer que eu vou dotar minha vida na política como um político neutro. Mas o cara neutro, não necessariamente, na verdade, não é o que muita gente entende, que é o político que fica em cima do muro. O político em cima do muro, às vezes ele vai conforme... Enfim, eu acho o seguinte, eu represento muita gente que votou em mim, eu quero representar mais gente, eu quero representar a sociedade. Eu entendo que o político neutro é aquilo. Se a lei, se for em conformidade com o que eu entenda certo, com bom para a cidade, eu acho que não tem porquê eu ser contra simplesmente por ser oposição. Mas se eu entender que a lei vai prejudicar os meus pares, eu acho que não vale a pena. Eu até na semana passada teve uma situação em que o Vinícius comentou que o Vaguinho veio falado comigo, não, Tiago, eu sou neutro. Então, eu acho bacana. Não necessariamente o neutro, ele é oposição. Na verdade, o que todos nós aqui, todos os colegas aqui, eu imagino que eles busquem o melhor para a nossa sociedade. E a gente tem que estar brigando, e a discussão é sempre salutar, porque desenvolve o ser humano como um todo, né? Bem, gente, era só isso aí. Um abraço a todos e boa noite. Como próximo orador inscrito, convido o vereador Vaguinho. Seu tempo regimental é de 10 minutos.
noite, presidente, nobres colegas, assistência presente. Boa noite, minha amiga Lúcia, Mônica. Não vai ter churrasco. Vereador Tiago, na verdade, o senhor tocou num assunto que ontem foi achei até engraçado, né? Ontem eu tive uma reunião com o vereador Rafael, a vereadora Letícia e o vereador Aquiles, e a gente teve uma excelente conversa, né, sobre oposição, como é que era e tal, pensando em se fazer com a emenda impositiva, juntar para poder fazer algo melhor para a sociedade. Aí, no final, tiramos uma foto e essa foto foi para as mídias, aí já botaram lá o quarteto da oposição, fantástico, sei lá. E pior que eu estou andando na rua, estou me chamando de homem de pedra, né? Interessante o negócio. Eu acho assim, e já falei para a Folha dos Lagos e vou repetir aqui. O vereador Vaguinho terá uma posição independente, como vem construindo já há algum tempo, né? Eu não quero fazer parte de bloco de oposição, estou mais próximo da oposição, porque o governo mais desgoverna do que governa, mas já defendi o governo aqui em algumas pautas. Eu não tenho problema nenhum se o governo precisar de alguma coisa para melhorar a vida da população cabofriense, é isso que eu vou fazer, como também não tenho problema nenhum em ir até as últimas consequências com esse prefeito, que eu não vou nem falar o nome daí, eu estou perdendo a paciência com o prefeito Adriano. Adair, desde 2017, eu já sofri algumas representações aqui nessa casa. Recebi uma representação contra o vereador Vaguinho, do CEP, por conta daquela história do cachorrinho aqui, do escola sem partido, a temperatura se elevou, né? E eu recebi uma representação aqui nessa casa. Depois, agora, com o projeto aí de ideologia de gênero, eu também recebi uma representação. E agora, pasmem, e aí, Letícia, é interessante, é bom que a senhora preste atenção, que a senhora vai saber o porquê da CPI ser um problema grande para o município, né? Eu fui relator da CPI do Hospital da Mulher e quando acabamos, eu fiz o relatório, 7 vereadores votaram o parecer, foi unânime, e acontece que já se passaram alguns tempos aí, eu e Luiz Geraldo ainda estamos debatendo algumas questões, né, Luiz? Mas o prefeito de Cabo Frio, o senhor Adriano, fez uma representação contra mim nessa casa por eu ter enviado os documentos para MP Federal, para a delegacia, para o Corém, para o CREMERGE. Ele fez uma representação contra mim na casa, pedindo que a casa tomasse as devidas providências por eu ter exercido o meu mandato. Ele alega que eu não tenho legitimidade para encaminhar o relatório para os órgãos públicos, porque eu era relator, né? O relatório, gente, foi aprovado por 7 vereadores. Concluiu-se e encaminhou-se para que concluía e dizia: encaminhe para todos os órgãos públicos, inclusive esses que eu levei. O nosso presidente, ele, embasado na lei orgânica, o que ele fez? Que é
prefeito Luiz Geraldo Justo, você fez o que é necessário fazer, o que a lei orgânica pede, e isso é função do presidente, não é isso? Que deveria mandar para o prefeito, para o MP, dar ciência ao plenário e publicar no Diário Oficial. Depois que publicou no Diário Oficial, eu, como vereador, eu decidi enviar para os outros órgãos. Qualquer cidadão pode denunciar irregularidades. Tem o direito de denunciar irregularidades. Eu, como vereador, eu tenho o dever. E se eu me sentir no dever de denunciar, por que eu não faria? Por que eu não faria a denúncia? Por que eu não enviaria o documento aos outros órgãos? Que medo tem, Adriano, desse relatório ir para o MP Federal, para a polícia, para o Corém, para o CREMERGE? Ele diz que eu estou me promovendo e dei causa à instauração de investigação contra o prefeito, sabendo que ele era inocente. Segundo ele, eu seria incriminado pelo artigo 236A penal aí, que dá 8 anos. Quer me prender o prefeito. Quer me botar preso por eu trabalhar. Né? Os 7 vereadores que votaram o parecer do Hospital da Mulher apontou crime de responsabilidade, improbidade administrativa e infração político-administrativa. E nesse último ponto, é o que eu e Luiz Geraldo andamos debatendo já há um tempo. Luiz Geraldo acha que a lei orgânica ampara que se dê ciência ao plenário e que, se eu quiser entrar com um processo de impeachment contra o prefeito, eu tenho que entrar com requerimento com base no crime de infração política administrativa. Já eu entendo um pouco diferente. Eu entendo que o crime já está no relatório. É a mesma coisa que eu entendo assim, se eu chegar na delegacia, dizendo assim, ó, existe um crime aqui, o que eu preciso fazer depois? Eu julgo que essa casa, eu penso, né? Luiz tem hora que me convence, aí eu procuro um pouquinho, aí depois, né? A gente tem essa discussão e é uma discussão salutar. Luiz Geraldo é um professor, conhece o regimento como ninguém. Mas eu entendo que essa casa aqui tem que julgar as infrações político-administrativas que foi apontada por 7 vereadores por unanimidade. Não é isso? Complicado. Ele me acusa de utilizar dados sigilosos em busca de promoção política. Em nenhum momento divulguei qualquer informação sigilosa. Ao contrário, no relatório que o prefeito não deve ter lido, diz o seguinte, eu vou ler aqui o item 2.1 das provas e documentos da instrução, que está dentro do relatório do Hospital da Mulher. Importa destacar que, quando estamos analisando as provas relacionadas à prestação de serviço de saúde, como é o presente caso, muito frequentemente nos deparamos com documentos que, por sua própria natureza ou por determinação legal, são de caráter sigiloso. Dessa forma, a disponibilização destes não será pública, mas somente aos órgãos e entidades que tenham autorização legal para manipulá-los. O próprio relatório já diz que não se pode, que não tem nada sigiloso dentro do relatório. Que os documentos que ali estão, e que se tiver alguma coisa que seja sigiloso, que vá para o órgão competente, o órgão que fiscaliza. Tanto é que o presidente publicou o relatório.
houvesse alguma coisa irregular e o relatório não seria publicado. Não é isso? Aí, um outro ponto. Diz ele que falta pouco tempo para a eleição. E que eu estou querendo me promover, fazer politicagem. Essa desculpa eu tenho escutado desde quando esse cara entrou na prefeitura. Essa desculpa eu tenho escutado desde quando existe alguma crítica ao desserviço que ele presta a Cabo Frio. Em 2017, eu coloquei a lei do prontuário. Tenho feito fiscalizações nas unidades quase que semanalmente. Sempre faço, gosto de fazer. Fiz uma lei obrigando o plano de saúde para dar dar um documento assinado quando houver negativa de atendimento. Quando o plano negar atendimento, ter que dar um documento para a pessoa dizendo por que negou o atendimento. Então, assim, não vem dizer que é politicagem, não. Porque eu tenho feito o meu trabalho, talvez não seja da melhor forma. Talvez eu não seja um bom vereador, mas eu tenho me esforçado para melhorar a vida do cidadão, principalmente do cidadão que sofre, que vai na UPA e não tem atendimento, que vai nas unidades, que vai fazer uma cirurgia e não tem fio cirúrgico para fazer a cirurgia. É isso? E segundo esses tem mais coisa aqui nesse papel dele aqui, mas pelo que ele está dizendo aqui, eu acho, presidente, que tem que fechar a casa. Porque se o vereador não puder fiscalizar, porque falta um ano para a eleição, e diz que eu posso ser processado por fiscalizar, que eu posso receber algum tipo de infração por fiscalizar, ele talvez deveria pensar bem se portaria distribuída pode ser politicagem. Não é isso? Porque as denúncias de corrupção em Cabo Frio são inúmeras. Chove, vem de todo lado. Empresas envolvidas em problema de corrupção. Empresário indo denunciar na rádio propina de 17%, que foi o empresário que denunciou. Não é isso? Se é verdade ou não, quem tem que provar é ele e a justiça. Agora, que o boato rola na cidade, rola. Isso aqui, presidente, isso aqui é uma palhaçada. É uma falta de respeito com o vereador e com essa casa. O vereador está aqui para trabalhar, para prestar serviço para a comunidade. Independente, eu acho que cada um tem a forma de trabalhar. Independente de como seja. O vereador ganhou a eleição para legislar e para fiscalizar durante 4 anos e tem esse direito. O prefeito Adriano, ao invés de mandar essa porcaria aqui para a Câmara, como é que é o nome do negócio? Uma representação para cá, para me intimidar, para tentar impedir que eu fiscalize. Ele deveria resolver os problemas dos insumos que está faltando no Hospital da Mulher para voltar a funcionar a cirurgia eletiva lá. Ele deveria voltar a funcionar a UPA direito. Ele deveria acabar com o sofrimento das pessoas de Cabo Frio, principalmente as pessoas mais carentes, que estão sofrendo e não tem para onde ir. ADI,
Lá em Unamar, você sabe disso, Adair, é um sofrimento. É um sofrimento. Imagino quantas denúncias você deve ter, meu irmão. Quantas pessoas te procurando para tentar ajuda. Porque não tem nada, a UPA cai em cima, e só tem promessa, e troca de secretário. Só tem promessa, e cada dia é explodindo corrupção nova. Adriano, você toma vergonha na tua cara, Adriano. Para de me perseguir e vai trabalhar, rapaz. Que eu não vou parar. Me tira daqui me processa, me bota para fora da Câmara. Mas eu não vou parar, irmão. Obrigado, boa noite. Vereador Vaguinho, hoje é seu aniversário. Então, eu fui citado aqui umas 2 ou 3 vezes, vou dar o meu pitaco aqui. Em relação a essa representação, ela veio direcionada a mim. Então também quero dar a minha opinião. Aqui na nossa lei orgânica, no artigo 35, diz que a comissão encerrará seus trabalhos com a apresentação de relatório circunstanciado, que será encaminhado em 10 dias ao presidente da Câmara, para que este dê ciência imediata ao plenário, comunique ao prefeito, aquelas coisas que você falou. Caminhe ao Ministério Público e publique no Diário Oficial. Isso é a minha obrigação. Não quer dizer que nós não possamos, como o senhor bem colocou ali, encaminhar para outros órgãos fiscalizatórios. É o nosso dever. Então, eu entendo que isso foi uma ação também completamente infeliz, impensada e errada, e foi direcionada ao presidente da Câmara. E eu não aceito isso também como uma representação que possa me conduzir a qualquer tipo de procedimento em relação a você ou qualquer outro vereador, porque não entendo como correta. Em relação a votarmos o relatório, eu não vi em semana passada, mas assisti a sessão. Eu entendo que a gente não vota relatório de CPI. Votar relatório de CPI, para mim, primeiro que a lei orgânica não manda isso. É tirar o direito da minoria. A minoria instala uma CPI. Aí a gente leva, às vezes, 90 dias, 180 dias numa CPI. Aí essa CPI, esse resultado, esse relatório votado na CPI, vem para plenário, passa de um inquérito, de uma comissão de investigação, a uma votação política. Normalmente o governo tem uma base maior, esse relatório é derrubado. Você tira o direito da minoria, você não deixa que a minoria produza, porque toda CPI, tendo uma base governista maior, será derrubada, se ela afetar diretamente o prefeito ou diretamente o governo. Por isso que a gente não coloca isso em votação. Caso contrário, o senhor não poderia, como nem eu, ter enviado para órgão nenhum ainda, porque ela não teria sido votada ainda. E se ela fosse votada e fosse derrubado, ela seria arquivada. Por isso que a gente não vota, é uma comissão parlamentar de inquérito. O resultado, o relatório, é a produção dela, é o efeito que ela causou. E isso sim é encaminhado para que vire investigação. Ela em si só não pode se tornar um pedido de impeachment, como foi dito. Ela pode servir de base, de sustentação, de prova para que alguém entre com requerimento pedindo em cima do que foi colocado na CPI. Esse é o meu entendimento em relação a isso. Deixar bastante claro, a gente aqui é uma casa totalmente plural, não existe nenhuma diferenciação no tratamento entre a oposição e a situação, e quem não é a oposição, quem tem um mandato independente. Todos aqui, por essa presidência, são tratados exatamente da mesma forma, com todos os direitos que o vereador tem. Volto a reafirmar, fui totalmente contra e também fiquei indignado com essa representação encaminhada a mim, porque a casa tem direito, o vereador tem direito, o cidadão tem direito, nada impede que a gente encaminhe. Aqui na lei orgânica diz o que eu tenho que fazer, mas não diz que eu não posso fazer isso ou aquilo. Então, nós estamos fazendo a coisa certa. A
casa está trabalhando, a casa está produzindo, e ninguém vai impedir o nosso trabalho aqui dentro dessa Casa Legislativa. Vereador Luiz Geraldo, assim, eu vou encerrar essa discussão com o senhor, não vou tentar mais, né, argumentar com o senhor. Até porque, Luiz Geraldo, isso que ele fez para mim, tentar impedir o funcionamento dessa casa é infração política administrativa também. Daqui a pouco a gente vai ter umas 1000 páginas de infração política administrativa do prefeito para a gente fazer o impeachment dele, porque não vai ter jeito. Obrigado. Isso aí já é uma outra discussão. Eu estava querendo tentar colocar esse posicionamento meu em relação a gente votar um relatório de CPI ou não, entendeu? Eu acho que a gente estaria tolhindo a minoria de qualquer CPI, porque a discussão viraria uma discussão política. A base governista sempre ou praticamente, na maioria das vezes, nos parlamentos tem a maioria, e todas as CPIs seriam derrubadas por um voto político e tornariam-se nulas. Como próximo orador inscrito, o vereador Rafael Peçanha. Seu tempo regimental como líder da oposição é de 15 minutos. Muito boa noite a todos e todas. Senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras. Senhor presidente, mais uma vez eu me organizei para uma fala e vou ter que desconstruir tudo diante dos novos fatos apresentados aí. Eu fiz questão de pegar emprestado com Vossa Excelência, vou devolver logo após o discurso, uma cópia da lei orgânica nova que nós aprovamos nesta casa e corroborar a fala do vereador Vaguinho, citando o artigo 68 da nova lei orgânica, que diz o seguinte: são infrações político-administrativas do prefeito. Inciso 2, impedir o livre e regular funcionamento da Câmara Municipal. Na minha opinião, ele já incorre nisso. Uma parte, vereador, Claro. só para... Isso também existe numa lei maior, que é o artigo 201/67, onde fala de infrações político-administrativas. O primeiro item, o primeiro artigo, quando se fala de infrações político-administrativas, é impedir o funcionamento da Câmara Municipal. Perfeito, senhor presidente. Uma legislação completa, outra é importante saber disso. E eu queria, diante de tudo que foi relatado aqui pelo vereador Vaguinho, manifestar minha solidariedade. É absurdo, imoral e ilegal essa representação. Citar, e aí se o Adriano quiser me processar por isso também, fique à vontade, dizer que essa representação contra a Vossa Excelência, que foi direcionada oficialmente ao vereador Luiz Geraldo como presidente, o prefeito comete um crime. Portanto, eu estou dizendo aqui na tribuna que, na minha opinião, nós temos como prefeito de Cabo Frio um homem que deveria ser um detento, deveria estar preso por um crime que está cometendo. A Lei 13.869 de 2019, uma lei polêmica que foi aprovada pelo governo federal sobre o abuso da autoridade, no artigo 23 fala o seguinte: inovar artificiosamente no curso de diligência de investigação ou de processo o estado de lugar, de coisa ou de pessoa com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Portanto, se o Adriano quiser me processar, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e de dizer a ele, olhando para a câmera, ou seja lá o que for: Adriano, você deveria estar preso, você é um bandido, porque você está infringindo leis municipais, leis federais, tentando impedir o funcionamento da Câmara, você está atentando contra a Constituição, contra a democracia, você não merece andar em praça pública, você está tentando impedir o ato livre de um vereador, está tentando pressionar a casa, a Câmara Municipal, para que ela não exerça o seu direito de fiscalização. As questões que você levantou na representação são estapafúrdias, não existe nenhuma ilegalidade em qualquer pessoa protocolar, em qualquer órgão, qualquer relatório já finalizado, já publicado e já votado internamente na comissão. Isso atenta, Vaguinho, não só contra os seus direitos como vereador, atenta não só contra os direitos dessa casa, senhor presidente, em fiscalizar o Poder Executivo, mas atenta contra os direitos do cidadão cabofriense, porque daqui a pouco ninguém vai poder protocolar nada em lugar nenhum, ninguém vai poder denunciar nada. Então, Adriano, você é um ditador, você é contra a democracia, você é um tirano e você está desobedecendo a democracia brasileira. Você tinha que ser preso agora em flagrante, deixar a cadeira
ir para Bangu 1, 2, 3 e nunca mais voltar, porque você não merece estar sentado na cadeira que você está, desonrando e envergonhando o povo de Cabo Frio. Existe muita reclamação, senhor presidente, sobre esta casa, não é de hoje. O senhor já está no 4º mandato, sabe disso melhor do que eu, já fui funcionário desta casa, tendo o senhor como presidente e agora tendo o senhor como presidente enquanto vereador. E nós sabemos o quanto essa casa sempre foi criticada. Casa do silêncio, por não fazer, por não fiscalizar. O vereador vai e fiscaliza, diz que é politicagem, faz representação, tem perseguição política. Então, na verdade, esse é o grande problema de Cabo Frio. Nós temos prefeitos, nós temos governantes que acham que são imperadores, que acham que são ditadores, que acham que são reis e mandam sozinhos. Queria lembrar a eles, e principalmente ao Adriano, volto a dizer, tinha que estar preso, tinha que estar atrás das grades, não só por esse crime, mas por crime de acúmulo ilegal de funções também, como médico, que responde ao Ministério Público, por estar acumulando funções acima do que a legalidade permite. Dizer que isso precisa mudar em Cabo Frio. O exemplo do vereador Vaguinho é um. Eu já fui perseguido politicamente, dentro e fora do mandato, já fui ameaçado, outros vereadores e vereadoras também o foram. Agora, tentar usar o artifício de uma pseudo-legalidade, vereador Tiago, o senhor me permite o conceito criado agora, para tentar criar uma imposição ao poder legislativo, e isso fere a independência entre os poderes, vereador Luiz Geraldo. O senhor é um homem sábio, um homem calmo, um homem de temperamento que todos nós aqui admiramos, porque eu não sei como é que eu reagiria se eu recebesse um documento desse, sinceramente. O senhor realmente tem que estar à frente dessa casa com toda essa ponderação, porque eu não sei de que maneira eu reagiria. Então é um absurdo, tá? Eu queria manifestar aqui o meu posicionamento, deixar clara a minha indignação com essa situação, deixar claro que eu estou aqui na tribuna, né? E eu acho que eu ainda tenho o direito de liberdade de expressão e do uso da tribuna, né, enquanto parlamentar, que a Constituição de 88 me garante, para dizer que estarei ajuizando uma ação contra o prefeito Adriano por estar descumprindo a lei federal, por estar cometendo, na minha concepção, um crime de abuso de autoridade e, se for preciso, trabalharei para colocá-lo atrás das grades, que é o lugar que ele merece, não só por causa dessa atitude, mas por causa de muitas outras, Vaguinho. E aí a gente vai falar do que já está sendo dito nessa tribuna há muito tempo, vereador Luiz Geraldo, por vários de nós. A responsabilidade por tantas crianças, mães e cidadãos que morrem nos hospitais de Cabo Frio, pela falta de estrutura, pela falta de atendimento, pela falta de médico, pela falta de medicamentos que a prefeitura, ao que me parece, está comprando a preço, né, acima da tabela. E eu quero trazer uma contribuição para a discussão que nós tivemos nas últimas sessões, vereador, nesse sentido, sobre a polêmica das atas, vereador Vaguinho, que é outra questão que nos relaciona. Hoje temos aqui na pauta um requerimento de minha autoria que pede o acesso total ao processo licitatório de medicamentos e as adesões de atas que o município fez. E eu estava lembrando, Vaguinho, ainda nessa questão de como o prefeito Adriano é responsável pessoalmente pelos absurdos que a cidade passa, que lá em 25 de outubro de 2018 eu fiz aquele discurso que ficou marcado aqui na Câmara com os sonhos que eu tive com as empresas, não é verdade? E algum tempo depois, já em dezembro de 2018, eu fiz uma representação ao Ministério Público porque a Prefeitura resolveu fazer um contrato emergencial para comprar remédio, um contrato de 7,5 milhões. E verifiquei as empresas que ganharam. Para minha inicial decepção, as empresas que eu sonhei em 2018 não foram as que ganharam o emergencial. Então pensei, meus sonhos não estão se tornando realidade em Cabo Frio. Mas logo depois, fiquei por um lado feliz, por outro triste pela cidade, por perceber que na verdade havia algo ali por trás. A gente avisou, né, Vaguinho? Quando eu falei do meu sonho com os nomes das empresas, ficou mais fácil, né, colocar outras empresas para não dar razão ao vereador. Mas, como o ladrão que não é inteligente deixa sempre o rastro, a gente pegou aqui que lá em 25 de outubro de 2018, nessa tribuna,
eu sonhei com uma das empresas que ia ganhar a licitação, que era a Brasil Miracema, distribuidora de medicamentos Brasil Miracema, e uma das empresas que venceu o emergencial da prefeitura, que nós processamos no MP e no TCE, chama-se LJR Distribuidora de Medicamentos. Tem os mesmos sócios, olha que legal. Dos 4 sócios da Brasil Miracema, 2 são sócios majoritários da LJR Distribuidora de Medicamentos, o senhor Acácio Tostes e Tânia Maria Tostes. Mais legal do que isso, senhor presidente, as sedes das 2 empresas ficam no mesmo município de Miracema, uma a 4 minutos da outra. São vizinhas, olha que legal. Os mesmos sócios, vizinhos. Então, na verdade, o nosso sonho deu certo, Vaguinho. Infelizmente, deu errado para a cidade. Mas mostra, não só o nível de mau caratismo desse governo, mas como o nível de inteligência, até na hora de fazer maldade e ilegalidade. Um nível de inteligência zero. E todo esse contexto, vereador Vaguinho, e fico, não era nem para estar fazendo essa fala aqui, mas fico indignado porque é o dia do seu aniversário, o senhor recebe esse presente de grego, né? Nos causa indignação diante do contexto que nós estamos vivendo hoje. Hoje, nós vivemos de denúncias atrás de denúncias sobre irregularidades na saúde. Nós temos a nossa amiga aqui, que esses dias esteve conosco no gabinete, fazendo a denúncia do caso da Sayonara, que virou um símbolo de vários outros casos de irregularidade, de ilegalidade no atendimento da saúde. E a gente chega à conclusão que às vezes só é possível, vereador Adei, um atendimento digno ou minimamente digno na saúde quando se faz barulho, quando se vai para a rede social, que é mérito do cidadão que assim cobra, mas que não deveria ser a regra. A regra deveria ser todo mundo atendido naturalmente, sem precisar fazer pressão junto ao governo. Então, é essa a situação que nós vivemos, senhor presidente. Eu fico impressionado com a cara de pau do prefeito, em diante de tudo isso, de toda essa responsabilização, ainda vi querer tolir trabalho da Câmara. É um absurdo, causa extrema indignação. E aí, fazendo um comentário também sobre falas anteriores, vereador Vaguinho e vereador Tiago, vai ao encontro do que vocês debateram. Talvez seja só uma questão de discussão conceitual, porque quando vocês definiram a neutralidade do vereador, vocês usaram exatamente as frases que eu utilizo para definir o que é oposição. Então é só uma discussão conceitual, porque nós acreditamos e entendemos da mesma forma. Ou seja, que o vereador serve, ou pelo menos deveria servir, para apoiar as medidas propostas pelo governo, que são positivas para a população, denunciar e criticar aquilo que não é. Ponto, é só isso. Então a vida do vereador é bastante simples. Às vezes a gente complica e a população está toda hora chamando a gente para voltar para essa simplicidade. E é isso que a gente precisa fazer. Então, senhor presidente, citar aqui o meu descontentamento, o meu repúdio a esse ato, falar de outros problemas na saúde, que é o grande calo do governo, problemas com alimentação no Hospital de Tamoios, na UPA de Tamoios, que nós já notificamos as direções, estamos aguardando resposta, problemas de atendimento, problemas de suspeitas de morte em unidades de saúde por negligência. Paralelo a isso, senhor presidente, desculpa se eu estou me estendendo, nós ainda temos o contratado da saúde que ainda não recebeu seu pagamento, assim como de outros setores do serviço público. Então, esse conjunto de coisas me leva a ver que o prefeito Adriano se encaixa nesse artigo 23 da Lei 13.869, ou seja, ele é o responsável legal por esses absurdos e quer imputar em outro ou em outros ou em outras instituições a responsabilidade que deveria ser sua. Sempre fez isso, sempre foi frouxo e covarde, nunca assumiu suas posições e sempre tentou colocar a culpa em terceiros. Só que agora ele faz isso de maneira oficial, de maneira protocolar. Então, é a tentativa de transformar a própria covardia em regra. Isso nunca vai acontecer e nós nunca vamos permitir. A partir do dia de hoje, eu me coloco como combatendo não mais um grupo, não mais um governo, mas uma quadrilha cujo chefe deveria estar preso diante da responsabilização de tantos atos criminosos, principalmente na saúde da nossa cidade. E se quiser me processar por causa disso, fica à vontade. O que eu mais gosto de fazer é ganhar de prefeito na justiça.
ganhar de Adriano vai ser mole, até porque do jeito que ele é covarde, acaba perdendo a partida por WO, nem aparece. Muito obrigado, boa noite, desculpa os abafos, senhor presidente, mas não tinha como ser diferente. Não havendo mais oradores inscritos, daremos início à ordem do dia. Projeto de Lei 285/19, promovente Silvio Davi, dispõe sobre a obrigação das empresas, pessoas jurídicas do comércio ambulante, fixo e móvel, autorizadas pelo poder público, a contratação de mão de obra direta pelo regime previsto na CLT. O projeto será encaminhado à CCJ. Projeto de Lei 288/19, promovente Rafael Peçanha, normatiza o processo de escolha de horários pelos docentes da Rede Municipal de Educação de Cabo Frio. O projeto será encaminhado à CCJ. Projeto de Lei 294/19, promovente Letícia J., institui no município de Cabo Frio o programa Remédio em Casa e da outras providências. O projeto será encaminhado à CCJ. Projeto de Resolução 55/19, promovente Vanderlei Bento, confere o título de cidadão cabofriense ao senhor Luiz Melo da Rocha, será encaminhado à CCJ. Projeto de Resolução 56/19, promovente Vanderlei Bento, confere o título de cidadã cabofriense à senhora Aline de Faria Sarmento Silvério, será encaminhado à CCJ. Projeto de Resolução 64/19, promovente José Rodrigues Couto, confere o título de cidadão cabofriense ao senhor Edson dos Santos Martins, será encaminhado à CCJ. Projeto de Resolução 65/19, promovente José Rodrigues Couto, confere o título de cidadão cabofriense ao senhor Jovenito Carvalho Tavares, será encaminhado à CCJ. Projeto de Resolução 66/19, promovente Aquiles Almeida Barreto Neto, confere o título de cidadã cabofriense à senhora Rosali Mendes Correia. O projeto será encaminhado à CCJ. Projeto de Resolução 67/19, promovente Aquiles Barreto, confere o título de cidadão cabofriense ao senhor Rafael Magalhães Coutinho, será encaminhado à CCJ. Projeto de Resolução 68/19, promovente Vinícius Correia, confere o título de cidadão cabofriense ao senhor Laerte Damião Rodrigues da Silva. O projeto será encaminhado à CCJ. Projeto de Resolução 69/19, promovente Wagner Simão, confere o título de cidadão cabofriense ao senhor Paulo César Chagas, será encaminhado à CCJ. Projeto de Resolução 70/19, promovente Wagner Simão, confere o título de cidadã cabofriense à senhora Lúcia Nunes. O projeto será encaminhado à CCJ. Projeto de Resolução 71/19, promovente Luiz Geraldo Simas de Azevedo, confere o título de cidadão cabofriense ao senhor Gilson Mazilo, será encaminhado à CCJ. Projeto de Resolução 72/19, promovente vereador Luiz Geraldo, confere o título de cidadã cabofriense à senhora Maurícia de Albuquerque Martins, será encaminhado à CCJ. Projeto de Resolução 73/19, promovente mesa diretora, outorga a senhora Fernanda Carriço a medalha Vitorino Carriço, será encaminhada à CCJ. Projeto de Resolução 74/19, promovente Guilherme Arão Quintas Moreira, confere o título de cidadão cabofriense ao senhor Rafael Augusto Penha França, será encaminhado à CCJ. Requerimento 294/19, promovente Wagner de Azevedo Simão, requer a convocação do senhor Antônio Carlos Nascimento Vieira, assessor especial do prefeito, para prestar esclarecimento sobre as denúncias feitas publicamente pelo senhor Marcelo Tenera. Coloco o requerimento em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Foi reprovado com os votos contrários do vereador Rafael Vaguinho,
Tiago e Letícia J. Requerimento 295/19, promovente vereador Rafael Peçanha. Requer ao Poder Executivo cópia de inteiro teor do último processo licitatório de compra de medicamentos e todas as adesões a atas de outros municípios com o mesmo objetivo no ano de 2019. Coloco o requerimento em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Reprovado com os votos contrários do vereador Vaguinho, Tiago, Rafael e Letícia. Requerimento 298/19, promovente Tiago Vasconcelos. Eu conversei com o secretário Felipe Araújo, e ele me apresentou todo o relatório de tarde, de conformidade, me apresentou o licenciamento, então não tenho por que meu... Como o requerimento já está em pauta e em discussão, preciso da anuência do plenário para retirada. Todo mundo é a favor, então será retirado de pauta, vereador. Indicação 455/19, promovente Silvio Davi. Solicita ao excelentíssimo senhor prefeito a instalação de faixas de pedestres 3D nas áreas de grande fluxo de pedestres e veículos em frente às escolas e hospitais do município de Cabo Frio. Em discussão e indicação. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Indicação 470/19, promovente Alexandre Codesso. Solicita ao senhor prefeito a manutenção da iluminação pública da rua Geraldo Abreu, no bairro Jardim Excelso. Em discussão e indicação. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Indicação 476/19, promovente Adeir Novaes. Solicita ao senhor prefeito a reforma das coberturas dos pontos de ônibus em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio. Em discussão e indicação. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Indicação 480/19, promovente Adeir Novaes. Solicita ao senhor prefeito a instalação de placas padronizadas e indicativas com o nome CEP na rua Dr. Cardoso da Fonseca, no bairro Monte Alegre. Em discussão e indicação. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Indicação 485/19, promovente vereadora Letícia J. Solicita ao senhor prefeito a construção de um parquinho na Escola Municipal de Educação Infantil Professor João Trajano Bandeira Caixeiro, no condomínio Monte Carlo, situado no bairro Jardim Esperança. Em discussão e indicação. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Projeto de Lei 140/18, promovente Edilan Ferreira Rodrigues. Estabelece juros e correção monetária no pagamento dos vencimentos dos servidores da administração pública direta e indireta dos municípios de Cabo Frio nos casos de atraso da remuneração e da outras providências. Parecer é favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Alienação. Coloco o parecer em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, será encaminhado à Comissão de Redação Final. Projeto de Lei 27/19, promovente vereador Rafael Peçanha, altera o artigo 4º da Lei Municipal 547, de 17 de junho de 82, insalubridade adicional por trabalho noturno. O projeto de lei vem com parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Alienação. Coloco o parecer em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, será encaminhado à Comissão de Redação Final. Veto 48/19, promovente Adriano Guilherme de Teves Moreno, dispõe sobre veto total ao projeto de lei 176/18, de autoria da vereadora Letícia J., que dispõe sobre a implantação de medidas de informação à gestante e parturiente sobre a Política Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal, visando principalmente a proteção destas contra a violência obstétrica no município de Cabo Frio e em suas dependências. O parecer é contrário da CCJ. Coloco o parecer em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Parecer contrário ao veto, aprovado.
Veto 51/19, proveniente Adriano Guilherme de Teves Moreno, dispõe sobre veto parcial ao projeto de lei 190/18, de autoria da vereadora Letícia Jota, que cria o Programa Municipal de Prevenção ao Suicídio e de promoção ao acesso à saúde mental entre jovens e adolescentes, e da outras providências. O parecer é contrário ao veto. Parecer da CCJ. Coloco o parecer contrário em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. O veto foi derrubado. Veto 42/19, proveniente Adriano Guilherme de Teves Moreno, dispõe sobre veto total ao projeto de lei 30/18, de autoria do vereador Jefferson Vidal, que institui a adaptação dos ambientes das escolas da rede municipal para cadeirantes, conforme regras estipuladas pela BNT, independente de não contarem com alunos com necessidades especiais. O parecer é favorável da Comissão de Constituição e Justiça ao veto. Coloco o parecer em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, o veto foi mantido. Veto 44/19, promovente Adriano Guilherme de Teves Moreno, dispõe sobre veto total ao projeto de lei 210/17, de autoria do vereador Wanderlei Bento, que torna obrigatória a realização de audiências públicas como requisito para que a Prefeitura de Cabo Frio realize empréstimo e da outras providências. O veto tem o parecer favorável da CCJ. Parecer em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, mantido o veto. Veto 49/19, proveniente Adriano Guilherme de Teves Moreno, dispõe sobre veto total ao projeto de lei 165/18, de autoria do vereador licenciado Miguel Fornaciari Alencar, que dispõe sobre a criação de depósito público municipal eletrônico e do serviço de remoção, armazenamento e guarda de veículos automotores e embarcações e da outras providências. O veto tem o parecer favorável da CCJ. Coloco o parecer em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, mantido o veto. Projeto de lei 235/19, proveniente Adriano Guilherme de Teves Moreno, cria no âmbito do município de Cabo Frio a Central de Conciliação, composta de câmaras de indenizações administrativas, câmaras de mediação e conciliação e Câmara de Conciliação de Precatórios. Parecer é favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Coloco parecer em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Matéria seria encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento, mas há sobre a mesa um requerimento de urgência assinado por 1/3 dos vereadores. Coloco o requerimento em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Matéria volta em sessão extraordinária. Projeto de lei 279/19, promovente Adriano Guilherme de Teves Moreno, institui, no âmbito do município de Cabo Frio, a tarifa de trânsito de passageiros na forma e condições que menciona. O projeto tem um parecer favorável da CCJ. Coloco o parecer em discussão. Não havendo quem queira discutir, para discutir, o vereador Tiago Vasconcelos. Então, eu tive acesso à lei e particularmente eu não entendo que foi tão difícil a gente voltar a trazer transatlânticos para a cidade. E o valor seria de R$14 por cada pessoa que descesse. E eu entendo que o turismo ele anda em par e passo com outros órgãos. A cidade está tão complicada, então seria muito mais fácil como se você fosse num lugar, num restaurante, numa qualidade boa, mas que o cara já não tivesse oferecendo aquele produto que você queria e eles ainda te cobrassem para entrar. Particularmente, eu entendo que os transatlânticos procurariam outro lugar. Então, eu acho que, por conta disso, eu sou contra. Continua em discussão o parecer da CCJ. Não havendo quem queira discutir, coloco o parecer em votação para discutir o vereador Guilherme, presidente da CCJ. Só para esclarecer, já foi dito algumas vezes, nós estamos julgando a constitucionalidade, nós estamos julgando a constitucionalidade da matéria e como é atinente ao Executivo, nós demos um parecer favorável mediante a isso,
que ele pode sim cobrar uma taxa, caso os vereadores sejam a favor ou contrário por opiniões diversas. Então, também é uma opinião de cada vereador, mas a constitucionalidade existe no caso, só para esclarecer. Não é ilegal, né? Continua em discussão o parecer da CCJ. Para discutir, vereadora Letícia J. Votar contra, só para Contra o manifestar meu parecer. voto. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação o parecer da CCJ. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado com voto contrário do Letícia, Rafael, Vaguinho e Tiago. A matéria seria encaminhada às comissões, à Comissão de Finanças, Orçamento e Alienação, mas existe sobre a mesa um requerimento de urgência assinado por 1/3 dos vereadores. Coloco o requerimento em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, a matéria volta em sessão extraordinária. Projeto de Lei 286/19, proveniente Adriano Guilherme de Teves Moreno, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do exercício de 2019 e da outras providências. A matéria vem com parecer favorável da CCJ. Coloco o parecer em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, a matéria será encaminhada à Comissão de Finanças, Orçamento e Alienação, mas há sobre a mesa um requerimento de urgência assinado por 1/3 dos vereadores. Coloco o requerimento de urgência em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, a matéria volta em sessão extraordinária. Projeto de resolução 41/19, promovente Letícia J, confere o título de cidadão campofrense ao senhor Luiz Carlos da CIE. Parecer é favorável da CCJ. Em discussão, parecer. Não havendo que queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Projeto de resolução 42/19, promovente Alexandra Codesso, confere o título de cidadã campofrense à senhora Cátia Valéria de Oliveira Costa. Parecer é favorável da CCJ. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução 43/19, promovente Silvio Davi. Confere título de cidadão campofrense ao senhor pastor Fábio Costa Bueno. Parecer é favorável da CCJ. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Projeto de resolução 44/19, Silvio Davi. Confere título de cidadão campofrense ao senhor Sérgio Luiz Mendanha. Parecer é favorável da CCJ. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução 45/19, promovente Jefferson Vidal. Confere o título de cidadão campofrense ao senhor José Mário dos Santos Moreiro. Parecer é favorável da CCJ. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Projeto de resolução 48/19, promovente Letícia J. Confere o título de cidadã campofrense à senhora Cláudia Márcia da Silvia Gomes. O projeto tem o parecer favorável da CCJ. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução 49/19, Jefferson Vidal. Confere o título de cidadã campofrense à senhora Janaína Pinheiro Reveles. Parecer é favorável da CCJ. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução 50/19, promovente Manuel Machado de Azevedo, Nenel do Jardim. Confere o título de cidadão campofrense ao senhor Carlos Alberto de Souza Pinto. Parecer é favorável da CCJ. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução 51/19, Manuel Machado de Azevedo. Confere o título de cidadão campofrense ao senhor Wallace Duarte da Costa. Parecer é favorável da CCJ. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução 52/19, Edilan Ferreira Rodrigues. Confere o título de cidadão campofrense ao senhor Marcelo Cerqueira dos Santos. Parecer é favorável da CCJ. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade.
Projeto de resolução 57/19, promovente Alexandra Codessos, confere o título de cidadã cabo-friense à senhora Eliane Machado Ramos Gonçalves. O projeto tem um parecer favorável da CCJ. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Projeto de resolução 58/19, promovente Edilão Ferreira Rodrigues, confere o título de cidadão cabo-friense ao senhor Roberto Monteiro Machado. O projeto tem um parecer favorável da CCJ. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Projeto de resolução 59/19, promovente Vinícius Correia, confere o título de cidadão cabo-friense ao senhor Daniel Ferreira Ramalho. O parecer é favorável da CCJ. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Projeto de resolução 60/19, promovente Rafael Peçanha, confere o título de cidadão cabo-friense ao senhor Rivaldo Barreto Grijó. Parecer é favorável da CCJ. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Projeto de resolução 61/19, promovente Rafael Peçanha, confere o título de cidadão cabo-friense ao senhor Fábio Augusto Teles de Oliveira Neves. Parecer é favorável da CCJ. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem deliberadas, aba tribuna de explicação pessoal. Não havendo quem queira utilizar, declara encerrada a sessão, convocando uma sessão extraordinária para daqui a 5 minutos, solicitando aos senhores vereadores e vereadoras que possam assinar o livro de presença da sessão extraordinária. Peço à primeira secretária que faça a chamada regimental da sessão extraordinária. Aquiles Almeida Barreto Neto, Adeir Novaes, Alexandra Codesso, Edilão Ferreira Rodrigues, Guilherme Arão Quintas Moreira, Letícia dos Santos Jota, Luiz Geraldo Cima de Azevedo, Manuel Machado de Azevedo, Osés Rodrigues Couto, Rafael Peçanha de Moura,
Ricardo Martins da Silva, Rodolfo Aguiar de Faria, Silvio Davi Pio Oliveira, Tiago Vasconcelos Leite Pinheiro, Wagner Azevedo Simão, Vanderlei Rodrigues Bento Neto, Vinícius Correia. Feita a chamada regimental, senhor presidente. Feita a chamada regimental, havendo quórum, declaro aberta a sessão extraordinária. Peço a atenção dos senhores e senhoras vereadores, temos matérias importantes aqui a serem votadas. Projeto de Lei 253/19, promovente Adriano Guilherme de Teves Moreno, cria, no âmbito do município de Cabo Frio, a Central de Conciliação composta de Câmaras de Indenizações Administrativas, Câmara de Mediação e Conciliação e Câmara de Conciliação de Precatórios. As comissões técnicas reunidas exararam parecer favorável. Coloco parecer em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 286/19, promovente Adriano Guilherme de Teves Moreno, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do exercício de 2019 e da outras providências. Parecer foi favorável das comissões técnicas que reuniram-se. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 279/19, promovente Adriano Guilherme de Teves Moreno, institui no âmbito do município de Cabo Frio a tarifa de trânsito de passageiros na forma e condições que menciona. Parecer favorável das comissões técnicas. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. 4 votos contrários. Rafael, Tiago, Letícia e Vaguinho. Aprovado com 4 votos contrários. Não havendo mais matérias a serem deliberadas, declaro encerrada a sessão em nome de Deus, desejando a todas e a todos uma boa noite.